Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Descobrindo Crianças. Meu nome é Paula Melgaço e sou uma das psicólogas que compõem a equipe. Bom, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o uso que as crianças fazem da tecnologia. Mais especificamente, eu gostaria de ajudar alguns pais a responder a seguinte pergunta: meu filho está viciado na tecnologia? Ou em algum recurso específico da tecnologia, seja um jogo, as redes sociais, enfim, né, o celular, né, os smartphones. Hoje nós temos uma gama enorme de possibilidades em termos de recursos tecnológicos. Bom, para começar, eu acredito que a primeira consideração que é importante se fazer é: para responder essa pergunta, nós devemos pensar se a tecnologia, o uso que a criança faz da tecnologia, de fato está prejudicando alguma instância da sua vida. Seja sua relação com a escola, com as outras crianças, ou até mesmo um uso excessivo que pode prejudicar seu desenvolvimento psicológico, seu sono, enfim. É importante que os pais consigam observar se de fato está havendo prejuízo na vida daquela criança. Um exemplo que tem sido muito comentado é do jogo Minecraft, que, se bem usado, pode ajudar a criança a desenvolver algumas habilidades cognitivas. Contudo, por ser um jogo extremamente fascinante, é um jogo, para quem não conhece, baseado no Lego, em que a criança tem que desenvolver a capacidade criativa, de planejamento. Enfim, se por um lado esse jogo pode ajudar no seu desenvolvimento, por outro, ele acaba capturando algumas crianças de uma forma que é prejudicial, pois algumas delas abrem mão de interagir, né, assim, socialmente com outras crianças para jogar o Minecraft. Eu estou dando o exemplo do Minecraft porque, na minha experiência, no consultório e em outros locais com os quais eu convivo com criança, eu vejo que tem sido o jogo mais usado principalmente por crianças mais novas, entre 6, 7, 8, 9 anos. Então, eu acredito que seja, talvez, um bom exemplo que vocês, né, já convivem em casa ou em outro tipo de ambiente. Então, é preciso observar se realmente o uso que a criança está fazendo da tecnologia está prejudicando sua vida. Né? Muitas crianças começam a apresentar um baixo desempenho na escola, além, né, de abrir mão de interagir com as outras crianças ou até mesmo com adultos. E também apresenta uma necessidade exagerada de jogar aquele jogo, né? Muitas crianças choram, fazem birra, ficam ansiosas, né? Isso é muito comum. A criança apresenta um quadro de ansiedade muito grande quando ela não tem contato com aquele jogo durante algum tempo. Então é preciso que se observe, eu dei exemplo de 3 sinais, né, de 3 instâncias da vida da criança: social, cognitivo, né, psicológica e também escolar, que são exemplos de sinais que podem ser observados, mas é importante que cada família perceba a sua criança, né, pois cada criança é de uma forma, né, é importante comparar os comportamentos e as atitudes da criança com ela mesma, né? Vamos supor que a criança começa a apresentar um quadro de insônia há mais ou menos uns 15 dias. Ao invés de comparar isso com os outros colegas, né, da mesma idade, é importante comparar com a qualidade do sono que a criança tinha antes, né, de começar a acontecer esse tipo de situação. Bom, então é importante que os pais fiquem atentos. Muitas vezes os sinais são muito sutis,
né? Às vezes não é uma necessidade exagerada, podem ser sinais silenciosos e todos são muito importantes de serem observados. Então, converse com seu filho, o observe, né, assim, nas pequenas atividades do cotidiano, para que você possa entender se de fato a tecnologia está sendo benéfica ou não na vida dele ou dela, né? E uma coisa que é muito importante, assim, muitas vezes a gente costuma colocar algumas regras para a criança que nem nós conseguimos cumprir. Como, por exemplo, muitos pais dizem para a criança, não, você não vai ter contato mais com nenhum recurso tecnológico, você nunca mais vai jogar videogame, você nunca mais vai usar seu smartphone ou computador, e os próprios pais continuam usando esses recursos, muitas vezes até por motivos de trabalho, mas a criança ainda não consegue ter muito bem essa noção. O que ela consegue ver é que o pai está usando ali os mesmos recursos tecnológicos que foram proibidos para ela. Então é importante que os pais sejam coerentes na hora de colocar regras. Não estou dizendo que eles devem, né, que nós devemos abrir mão de usar a tecnologia, mas se nós mesmos abrimos mão de ficar com os nossos filhos para ficar no computador, né? Eu vejo muitas crianças reclamando que os pais não saem do WhatsApp. Isso é uma coisa que nós podemos ver, né? Se você está sentado na praça de alimentação de um shopping, é muito comum, né? Vermos os pais sentados, né? Mexendo no celular e o filho com o tablet, né? Somos nós mesmos que começamos a introduzir a tecnologia para as crianças, o que, ao meu ver, não é um problema, né? O problema, de fato, se localiza no uso que a criança faz da tecnologia, né? Que deve ser um uso mediado pelos adultos, um uso com um tempo determinado, né? Assim, muitas vezes é o que eu coloquei aqui no primeiro vídeo da série sobre cidadania digital. Muitas vezes nós entregamos um tablet, por exemplo, para uma criança, mas não mediamos o contato que essa criança tem com os programas e os aplicativos ali disponíveis. É muito importante que os pais estejam sempre presentes, né, nesse momento, porque essa mediação vai ser essencial, inclusive, para que a criança não desenvolva um vício, né, por determinado recurso. E por último, eu acredito que seja muito importante colocar o seguinte: quando né, vocês forem conversar com seus filhos, conversem de uma maneira que a criança entenda, né? Algumas nomeações não são interessantes, do tipo a própria palavra, você está viciado em tecnologia. É um significante, é uma nomeação muito forte, né? Na qual a criança pode se colar caso a gente não abra espaço para que ela possa elaborar, né? Assim, a relação que ela tem com videogame, com smartphone. Então, talvez uma boa conversa seja muito melhor do que simplesmente uma nomeação. Você está viciado, né? Assim, é importante que saibamos escolher as palavras mais adequadas para transmitir as mensagens que queremos para as crianças. Bom, eu espero que eu tenha conseguido ajudá-los a refletir um pouco sobre a questão e até a próxima. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar as próximas novidades do Descobrindo Crianças. Tchau!